Amém. Seu Deus, eu estou aqui, durante o caminho de você que escuta nessa tarde este serviço de som. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que no Evangelho de Lucas, glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 17, verso de número 20. Vai dizer assim, nas palavras de Jesus, o mestre supremo, ele vai dizer assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vocês. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E dir-vos-ão, e dirão a vocês: ele aqui ou ele ali. Quer dizer, ele está ali, ele está aqui ou ele está ali. Não vão, nem os sigam, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Glória a Deus. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Então em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Então Jesus foi interrogado já naqueles dias, pelo entendimento que aqueles que
cercavam Jesus já tinham a respeito da lei divina, a respeito dos mandamentos de Deus e a respeito das profecias. Alguém chega para Jesus e pergunta: quando será que virá o reino de Deus? E Jesus vai responder: o reino de Deus não virá com aparência exterior. Nem dirão, ele está ali ou ele está aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós, entre vocês. E este reino, do qual Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 18, verso 36, onde ele diz: o meu reino não é deste mundo. Ele vai falar isso por 2 vezes consecutivas. O meu reino não é deste mundo. Em várias passagens das Escrituras Sagradas, Jesus vai falar acerca do reino de Deus. Que vão ser os tempos em que Deus estabelecerá o seu reino na terra por um período de 1000 anos. Esse reino, esses dias gloriosos que foram prometidos a um povo, primeiro a Israel, que hoje existe lá no Oriente, e depois a Igreja de Cristo, aqueles que são compostos por pessoas que creem no Evangelho. E esse reino está próximo. Eu acho interessante que no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15, eu sempre cito porque são as palavras do próprio Jesus, aonde ele vai dizer: tudo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Quando você pega no capítulo de número 25 do Evangelho de Mateus, no verso 1, Jesus vai fazer uma comparativa ao reino de Deus usando 10 virgens. Quando você pega no capítulo de número 13, louvado seja o nome do Senhor, ele vai comparar o reino de Deus a diversas coisas. Há um homem que plantou e veio um inimigo dele e semeou sementes ruins junto com as boas que ele plantou. Ele compara o reino de Deus também a homens que foram pescar. Ele compara o reino de Deus também, louvado seja Deus, ao homem que comprou uma terra, que havia ali uma pérola preciosíssima nela. E Jesus sempre fala sobre o reino de Deus. Quando usamos a expressão, é de se entender que quando usamos a expressão reino de Deus, há uma diferença. Ele coloca em diferença. Porque o reino de Deus abrange tudo aquilo que vem do céu. E assim como existe o reino de Deus, existe o reino dos homens. Jesus, ele veio pregar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus, e veio falar que chegariam tempos em que Deus estabeleceria o seu reino aqui na terra. De acordo com as Escrituras, ele vai estabelecer esse reino por um período de 1000 anos. Louvado seja Deus. E Jesus vai deixar claro que a vida desse reino também está, louvado seja o nome do Senhor, a vida desse reino também vai estar, louvado seja Deus, em resumo, na vida do próprio Deus, dos seus anjos e do reino eterno de tudo quanto Deus tem preparado nos céus para aqueles que creem no seu Evangelho. E a diferença, volto a dizer, entre reino de Deus e reino dos homens. O reino dos homens abrange toda a esfera terrena. O reino de Deus abrange e é completo por toda a esfera celeste. Com todos os poderes e com todo existente, louvado seja Deus dos mais altos céus. Eu poderia simplesmente fazer como muitos, chegar aqui preocupado com o teu bem-estar físico, na tua saúde,
no teu matrimônio, na tua vida sentimental, amorosa, na tua vida financeira, material, ou em qualquer outro aspecto do reino terrestre, dos homens. Mas, quando nós vemos, quando nós lemos e quando nós começamos a aprender quem era Jesus, a gente entende que Jesus não veio para isso. Ele também não envia pessoas para poder dissertar ou falar e anunciar sobre coisas da terra, mas sim sobre as coisas do céu, daquilo que há de vir brevemente lá dos céus para esta terra, porque existe lá no além, louvado seja o nome do Senhor, na infinidade do universo, um lugar onde mora o próprio Deus junto com os seus filhos e os anjos, e toda a eternidade, segundo a palavra de Deus, chegará um belo dia em que o próprio Deus virá sobre esta terra junto com o seu filho e os seus anjos e os poderes do céu. Louvado seja, poderia, louvado seja Deus, está falando de coisas passageiras, terrenas, de coisas efêmeras. Não, mas eu quero simplesmente afirmar aqui para você o que Jesus deixou claro. O reino de Deus está próximo. Haverá um dia, louvado seja o nome do Senhor, em que eu e você iremos comparecer frente a frente com o nosso Criador. Haverá um dia, louvado seja o nome do Senhor, em que cada uma criatura que pisou sobre esta terra, desde a fundação do mundo, vai ter que se encontrar com Deus, seja para a alegria eterna ou para o desprezo e vergonha eternos. Em nenhum dos dois, Deus nem perde, nem ganha. Porque quem ganha é aquele que crê no Evangelho e procura se aprofundar no Evangelho de Cristo. E quem perde é aquele, louvado seja o nome do Senhor, que despreza, que não somente deixa de lado, que abandona aquilo que vem de Deus, que é o Evangelho. De acordo com as palavras do apóstolo Paulo, lá na carta dele à igreja de Roma, em Romanos capítulo 1, verso de número 16, ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Vou repetir. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que vai nos dar garantir passagem para a vida eterna não é a religião, não é a cultura, não é a tradição, não são nenhum tipo de credo, não é nenhum tipo de credo religioso. Segundo a palavra de Deus e segundo o próprio Cristo, somente crendo no Evangelho é que vamos alcançar a virtude e o reino eternal. É no Evangelho. Temos de tudo para alcançarmos. Muita gente tem fé em Deus, mas falta afirmar um compromisso com o Evangelho de Cristo, porque é Ele que nos instrui, é Ele que nos orienta, é através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, através dos seus ensinamentos, que nós conseguimos adquirir o direito de vida eterna. Mas, para muitas pessoas, é dificultoso por conta do materialismo, do apego a esta vida, a este mundo. Mas este mundo passa. Tudo passa nesta vida. Mas Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o verso de número 35, passarão os céus e a terra, oh glória, mas as minhas palavras não vos hão de passar. O apóstolo João, já conhecido também como apóstolo do amor, em uma de suas 3 epístolas, na primeira, no capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor. Aliás, no capítulo 2, o verso 17 diz que tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oh glória! Tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, e a vontade de Deus está dentro das Escrituras. As pessoas ignoram as Escrituras. Chegamos no tempo da tecnologia, a geração fast food, que quer tudo rápido, quer tudo para agora, para já. As pessoas não têm mais a paciência de pegar um livro para ler. Imagina pegar as Escrituras, a palavra de Deus, e procurar conhecimento.
na palavra de Deus. Mas de acordo com a orientação divina, lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o verso de número 3 diz que isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e tenham ao pleno conhecimento da verdade. Vou repetir, Deus quer que todos os homens se salvem, mas venham ao pleno conhecimento da verdade. Jesus vai dizer, eu já repeti aqui, já falei várias vezes, repito mais uma vez, eu me canso de repetir, lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, e conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Libertar do que, querido? Libertar desse apego demasiado às coisas dessa vida. As pessoas têm dificuldade de procurarem conhecer a respeito da vida eternal, a respeito da vida por vir, a respeito do reino de Deus. Sabe por quê? Porque elas querem tudo rápido, porque elas não têm paciência de procurarem conhecer. Mas é necessário conhecer. Lá no Antigo Testamento, louvado seja Deus, a antiga Torá dos judeus, vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, no livro de Oséias, no capítulo 6, o verso 3, a orientação divina vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ainda no capítulo 4, o verso de número 6, na orientação divina, sabe o que diz o livro sagrado? Vai dizer assim: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O conhecimento ele é libertador. Mas entenda uma coisa, ele é ainda mais libertador quando é o conhecimento da palavra de Deus. Por não conhecer as Escrituras, as pessoas pensam que Jesus veio pela primeira vez para poder mudar este mundo de agora. Por falta de conhecimento, as pessoas pensam que Jesus era apenas um profeta, ou é o Filho de Deus que veio para dar o exemplo à humanidade, para que a humanidade aprendesse o que é o verdadeiro sentido do amor. Entenda bem, ele veio para isso, mas acima de qualquer coisa, ele veio para deixar claro aos homens que os homens precisam se arrepender, precisam largar a vida promíscua, a vida libidinosa, a vida pecaminosa, precisam largar a vida de pecado, aderir para uma vida com Deus pela vontade divina, pela orientação divina que é o Evangelho, e poderem se render a Deus e entregar suas vidas a Ele de verdade. Você tem que entender. As palavras não são minhas. A gente vem, traz a palavra de Deus e muita gente diz assim: poxa, que besteira ouvir aquele pastor. Não, você não está me ouvindo. Você está ouvindo a palavra de Deus. As palavras não são minhas. Não são minhas. O reino de Deus está vindo aí. As pessoas estão fazendo nada, não movem uma palha, para poderem ter um compromisso com o Evangelho de Cristo. E tem muitas que acham que é apenas ir a uma igreja dia de domingo e nem pegam nas Escrituras. Não procuram conhecer a palavra de Deus. E precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu quero fazer aqui um apelo. Em nome de Jesus, procure conhecer a palavra de Deus. Procure entender qual é a vontade de Deus dentro das Escrituras. Porque isso é mais do que libertador. Isso pode nos garantir o direito de vida eterna. Oh Deus! Jesus não veio a essa vida, querido. Jesus não veio a este mundo para estabelecer paz. Inclusive, há um texto que ele mesmo vai dizer: não pense que eu vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Porque a partir de agora, os homens estarão divididos dentro de sua própria casa. A mãe contra a filha contra a mãe, o filho contra o pai contra o filho, e assim, dois estarão divididos dentro de sua própria casa. E os inimigos do homem serão da sua própria família. E o que eu acho interessante
é que Cristo, ele divide opiniões, foi isso que ele quis dizer. Porque muitos pensam que Jesus veio simplesmente para consertar a razão governamental deste mundo. Não. Ele veio para poder dar início a uma obra de transformação e de vida eterna, deixando os homens livres para escolherem entre a oportunidade que ele dá para receberem sua salvação através de um arrependimento sincero, que é quando a pessoa resolve largar os vícios, resolve largar os maus hábitos, os velhos hábitos e os maus costumes. Ele veio para deixar os homens livres, para escolherem entre um e outro, se arrependeu ou não se arrependeu. Aquela pessoa que verdadeiramente se arrependeu, ela está disposta a largar qualquer coisa por Cristo. Não, esse eu já me arrependi. Não. A pessoa que ela está disposta, que ela tem disposição mental, emocional e espiritual para se arrepender, ela está disposta a largar qualquer coisa por Cristo. Ela larga vício, ela larga velho hábito, velho costume e tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas Jesus, ele veio para começar esta obra e deixar os homens à vontade para escolherem sim ou não. As consequências e o destino final a pessoa vai ver depois que partir dessa vida. Mas entenda bem, a oportunidade está sendo dada. A oportunidade já foi gerada na cruz. E as pessoas estão ouvindo esta palavra e estão fazendo pouco caso. Estão fazendo ouvido de leitor, não se posicionam, não tomam postura em razão e mediante a pregação do Evangelho, não querem tomar uma decisão para pegar a religião. Porque foi isso, veio do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós. Foi algo tradicional lá de casa. Você está entendendo? Você está pegando uma coisa que você aprendeu com homens e está abandonando aquilo que Deus quer te ensinar e te passar. Jesus não veio a esse mundo simplesmente para as pessoas se admirarem com aquilo que ele fez na cruz e admirarem o homem que pregou o amor. Ou deixar em função de alguém, para que através do exemplo dele mude o mundo, não. Esse mundo aqui, segundo a palavra de Deus, ele vai ser queimado a fogo. Deus quer estabelecer uma nova era. As pessoas não acreditam, e é da escolha delas acreditar ou não. Ninguém é obrigado a acreditar. Mas eu sou obrigado a acreditar. Como disse o apóstolo Paulo na palavra de Deus, e tomo para mim as palavras dele: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Mas as pessoas precisam entender. Jesus está chegando. O reino de Deus está aqui. Oh, meu Deus do céu. Precisamos colocar nossos corações diante de Deus em arrependimento sincero. Precisamos chorar, lamentar, colocar nossas vidas diante de Deus e aderir por uma vida nova através do Evangelho de Cristo. E essas são as palavras que eu vos deixo da tarde de hoje.